Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, apresentando agora um case de consultoria recente. O empresário optou em fazer uma contratação um pouco diferente. Ao meu modo de ver, é uma das formas mais assertivas de se estruturar negócios imobiliários, seja ele de qual tipo for. Esse empresário ele tem à sua disposição alguns terrenos, dois terrenos, de um total de 11 oportunidades de negócios, já fazem parte da carteira dele de imóveis a serem destinados para implementar empreendimentos. Os outros 9 são empreendimentos propostos por terrenistas, né, para fins de permuta, para fins de parceria e para fins de venda. Ok? Então a ideia desse empresário, bastante assertiva, bastante profissional, né, que se produzisse, né, que nós da Target produzíssemos uma chamada IOS, né, que é a curva otimizada, né, de investimentos, a Investment Opportunity Schedule, né, onde você ranqueia com base numa taxa mínima de retorno exigido pela empresa aqueles empreendimentos que possam, né, fazer parte do portfólio, né, calculando de forma decrescente a rentabilidade proporcionada para cada um deles, fazendo um desenho de uma curva, né, compondo ali nessa curva de 3 dimensões: prazo, valor de implantação e retorno proporcionado pelo empreendimento. Não necessariamente que aquele empreendimento que é maior ele retorna mais, né? Às vezes ocorre o oposto, né? Esse pessoal, então, eles trabalham com base, né, a premissa inicial aqui para o nosso trabalho foi a TMA, a taxa mínima de atratividade do empreendimento, fixada por eles aqui em 35%. Ok? Então, analisando aqui 11 oportunidades de investimento, a gente fez o ranqueamento e aqui vocês verão agora aquele empreendimento que ficou no topo, o empreendimento que foi considerado como adequado para fazer, para entrar para o portfólio, né, para a carteira deles dos próximos negócios. Pessoal, essa aqui é a planilha, tá? A planilha de análise de incorporações e viabilidade de empreendimentos imobiliários da Target. A planilha que eu utilizo, desenvolvida aqui pelo meu escritório. É a planilha que eu utilizo para analisar empreendimentos de todos os tipos, todos os portes, tá? Desde 4 casas sobre o mesmo terreno até 450 apartamentos ou 600 lotes. Foram os cases aqui de maior volume de unidades que a gente analisou esse ano de 2023. Tá, então aqui, 64 apartamentos tipo, com 1 e 2 quartos, alguns deles. Na cidade aqui com poder aquisitivo interessante, razoável, que absorve esse tipo de empreendimento para turismo de negócios e para residência, destinado a um público aí de famílias recém-formadas com 1 ou 2 filhos, ou casais sem filhos, ou pessoa solteira, né, que deseja morar sozinha. Apartamento de 2 quartos com varanda gourmet, 2 vagas de garagem, bicicletário, salão de festas, espaço gourmet, coworking, tá? Dentre alguns dos dispositivos ali de área comum, de áreas comuns, né, destinadas ao uso dos condôminos, tá? Aqui a empresa é acostumada a trabalhar com venda financiada, com financiamento próprio. A gente simula que um default, que é um padrão de entrada, a um percentual de pagamento durante o decorrer da obra e pós-obra, né, e o grosso do recurso via financiamento bancário após o habite-se, né? Ou seja, conseguiu o habite-se, o imóvel já é passível de receber financiamento na pessoa física para a aquisição. Então aqui um misto de vendas diretas com vendas financiadas via GERI, que apoia a produção da Caixa. A empresa já conquistou um LGCE muito bacana, já opera, já conhece o trâmite, já opera alguns empreendimentos, alguns deles exclusivamente com recurso de GERIC e outros fazendo um misto aí de funding e financeiro, considerando vendas antecipadas, recursos próprios, permuta com terrenista, né, e a recurso do apoio à produção.
né, fazendo o chamado mix ótimo de financiamento. Ok? Não necessariamente que o juro do financiamento bancário ele vai onerar a empresa, né, em termos de custo financeiro. Né? Primeiro porque quem paga o juro, né, é o cliente que compra na planta. Né? Então, necessariamente, você tem à disposição, né, coloca à disposição do mercado uma linha de financiamento muito atrativa para as pessoas comprarem a unidade do seu negócio, né, ainda em planta, é o que te proporciona bastante liquidez. Né? Então, aqui, ó, 24 meses de obra, tá? O ABITS aqui no 26º mês, né? E prazo de pagamento em 36 parcelas, ocorrendo o pagamento da última parcela aqui no mês 58, né, após a obra. Perdão, contados do início da obra, ok? Então aqui 19 unidades de um total de 64 sendo vendidas com financiamento direto, né, pela construtora, e 45 unidades sendo vendidas com financiamento apoio à produção da Caixa, com um total de 20 unidades vendidas no pré-obra, né, naquela fase ali de registro de incorporação e fim do prazo de carência. Ok? Bacana a estruturação, muito recorrente, muito assertiva, né, desse empresário. E aqui eu optei em deixar a planilha com o valor do terreno cheio para que esse empresário possa fazer uma simulação de cenários. Essa pessoa, esse dono de empresa, recebeu um treinamento aqui muito extenso, de 4 horas, para a utilização dessa planilha. Então, basicamente, né, se for o caso de permuta, né, como é que você utiliza aqui a planilha? Você zera o terreno. Né? Zero. Você não vai pagar nada pelo valor do terreno. Você vai pagar em unidade construída. Né? Ou seja, as unidades que você vai dar em pagamento pelo terreno, unidades que serão construídas, né, elas, né, não são vendidas. Né? Elas não podem ser vendidas. Né? Elas serão dadas em pagamento do terreno. Então a gente zera o valor do terreno aqui. E aqui em cima a gente reduz o número de unidades, né, que serão vendidas na mesma proporção. Nesse caso aqui, 6 unidades. Então eu vou tirar 2 aqui, ó. 6, tá? Aqui embaixo eu vou colocar uma. Então a gente tem 16, tirei 3 aqui no cenário de vendas diretas. Aqui eu vou tirar 3 aqui também, ó. Compondo um total de 6 unidades. O terrenista então passa a ter direito a um recebimento de 1.680.000, né, a título de pagamento pelo terreno. Porém, esses 1.680.000 eles serão repassados pela construtora quando o prédio for concluído daí a 2 anos. Isso aqui representa, né, 2,24 vezes, né, 224%, né, do valor do terreno pedido à vista, que é de 750.000. Né, para o terrenista é muito vantajoso. Né, o que ele tem que fazer é esperar o prédio ficar pronto para depois receber, né, 6 unidades, que valerão mais de 2 vezes o valor do terreno à vista que ele está pedindo hoje, né, de 750.000. Excelente negócio para ele. Para a construtora também. Né, a construtora vai proporcionar para esse terrenista 6 unidades ao preço de venda de mercado de 280, né, mas elas não custam 280. Né, para vocês terem uma ideia, para o dono da empresa, né, o custo de 6 apartamentos, né, seria, são 64, né, 77. Isso aqui é o preço da obra, tá? A gente calcula aqui o custo da obra, tá? A gente calcula esse orçamento aqui de forma bastante assertiva, com base em ABNT, né, para o dono do empreendimento, né, o custo dessas 6 unidades seria de 726.000. Né, então ele vai pagar menos do que o terrenista pede pelo terreno hoje à vista, e o terrenista vai receber mais do que o dobro. Então é um excelente negócio, tá? Desde que seja estruturado de forma correta. A gente auxiliou aqui ambas as partes a chegarem nesses números. Né? E a gente tem aqui um resultado final do empreendimento, ó, anualizado, de 65% ao ano. Tá? Como são 2 anos, né, a gente pega aqui o retorno on equity, né, que é o retorno sobre capital próprio, e divide ele pelo prazo de obra, que no caso aqui são 2 anos. Ok? A gente tem uma tira aqui, ó,
aqui no Excel ele tem um problema de sintaxe. Quando os números mudam de sinal ao longo de um fluxo de caixa, o Excel não consegue calcular a TIR, tá? Mas a TIR aqui no lucro presumido, 9,714% ao mês. Tá? Aqui no lucro, eu fiz uma planilha auxiliar aqui, a TIR para o regime de especial de tributação ela foi de 11% ao mês. Isso ocorre nessa magnitude porque a empresa está trabalhando em grande parte com recurso de banco. Né? Então a TIR ela é calculada com base numa otimização de aplicação de capital. Né? Muito interessante a utilização, né, de recursos de banco, né, para estruturar financeiramente o empreendimento. Você note que aqui o retorno sobre o empreendimento em si total é de quase 60%. Se todo o empreendimento fosse produzido somente com capital próprio, o ROI aqui nesse caso seria igual ao ROI. Né? Aqui também seria 58,93%. Mas não é o caso, a gente está fazendo aqui uma operação com recurso de terceiros, né? Considerando dois tripés aí, dois pés do tripé, né? Tem origem, dois pés financeiros do tripé financeiro total, tem como origem recursos de terceiros, que é num segmento de banco, né? Num vetor de banco e num vetor de mercado, né? Que traz recursos, né? Pagando via pagamento do valor do apartamento com financiamento direto para a área construtora, né, feito pela construtora. Muito bom esse empreendimento, muito bem estruturado. Esse empreendimento aqui ele foi selecionado e o segundo empreendimento também. É um empreendimento de menor porte, com 25 unidades, porém com o mesmo padrão de rentabilidade. Esse aqui com 65% ao ano e o outro com 54%, salvo engano, 54,7% ao ano. Ok? Aqui, ó, essa planilha ainda devolve um valor de recursos próprios a serem implantados no empreendimento, né, em função desse cenário aqui, tá? Para um custo total de obra de 7.744.000, aqui, né, há uma necessidade de aplicação de recurso próprio, né, de 4 milhões e cento e pouco, com um mês de exposição máxima de capital aqui, ó, lá, né, no mês aqui. Esse mês aqui é o mês 9. O mês 9 é um aporte aqui máximo de capital. Tá? O aporte de capital pela empresa, capital próprio pela empresa, né, ele se encerra aqui, ó, no mês 14, né, de um total de 24 meses. No mês 14 a empresa já para de aportar recurso próprio, né, com o empreendimento gerando aí saldo positivo. Tá? Essa parte aqui da planilha eu só utilizo depois do vencimento, né, do prazo de carência e da tomada de decisão do empresário em prosseguir o empreendimento. Então aqui, ó, porcentagem de recursos próprios, né, vai variar em função do volume de vendas, vai variar com a porcentagem de recursos que a empresa vai tomar em nome próprio, né, perante a Caixa, no GERIC, né, bem como o prazo de amortização que ela vai utilizar, né, considerando a carência que o banco dá. Né. Esses juros aqui, ó, não são juros sobre a venda, são juros sobre o recurso tomado pela PJ, tá? Bem como o valor da parcela que vai ser devida para o banco, né, para quitar, né, amortizar o recurso próprio tomado no GERIC. Tá? Aqui eu faço esse cenário aqui após, né, na segunda etapa desse estudo de viabilidade, quando o empresário ele já estruturou as vendas mínimas exigidas, né, pelo seu setor comercial e financeiro, para que ele viabilize e tome a decisão de empreender, né, de levar adiante o empreendimento. Né? A gente só leva o empreendimento adiante quando você vende o mínimo necessário para você chegar num determinado nível de recursos ali e para satisfazer também a Caixa, que tem a demanda mínima lá, né, no apoio à produção. Perfeito, pessoal? Essa planilha aqui ela é desenvolvida para qualquer tipo de empreendimento. Tá? Eu não vendo essa planilha, tá? Muitas pessoas me perguntam aqui, me pedem para vender essa planilha. Ela não é uma planilha que você copia e cola dados. Tá? Cada empreendimento tem uma realidade, cada negócio tem uma estruturação, né? Varia-se aqui, ó, o número de unidades, valor de venda, percentual de entrada, percentual a ser pago
no decorrer da obra, né? Número de parcelas, né? Taxa de juros a ser aplicado sobre a parcela mensal, se é tabela saque, se é tabela price, se a empresa utiliza recurso de banco ou não. Né? É impossível você simplesmente copiar os dados do seu empreendimento para uma planilha formatada para outro empreendimento. Né? Por isso que eu vendo a consultoria completa e o treinamento para que o empresário ou o seu representante possa, né, fazer as simulações aqui de comportamento e de cenários com base na planilha formatada especificamente para o empreendimento dele. Ok?